construção filosófica, pegar Monteiro Lobato. A gente fez, né, nos nossos últimos dois encontros, uma viagem por um pensador muito instigante, muito interessante, que é Pitágoras e os seus versos de ouro. Então, quem perdeu essas aulas, né, tem aí, as aulas ficam gravadas, mas é tão bacana a gente refletir sobre um conceito, um pensamento, uma visão que é profundamente atual e que foi escrito em 500 a.C., que foram os versos de ouro de Pitágoras. Então, há 2.500 anos ele falava de serenidade, de respeito, de construção coletiva, de pensamento antes de ação, de não fazer nada que te envergonhe, mesmo que ninguém esteja olhando. A gente falou sobre o diário, né, no sentido de você olhar para você mesmo e perceber as coisas que te diminuem e lamentar com você mesmo sobre aquilo que diminui e ao mesmo tempo sobre as coisas que melhoram, que te ajudam a evoluir. Então isso foi sobre Pitágoras. Na semana que vem a gente vai começar com Sêneca, que é um autor estoico. Vocês vão ver que lindo o pensamento de Sêneca, que no final hoje eu digo qual livro vai ser, né? Tranquilidade da Alma, mas eu mostro para vocês. E aí nesse intervalo de dois grandes pensadores, né, do mundo grego-romano, a gente vai dar um respiro assim, pegando uma crônica, pegando, desculpa, um conto desse gênio que é Monteiro Lobato. Monteiro Lobato foi o primeiro best-seller brasileiro quando ele escreve Urupês, né? Ele teve aquela dimensão imagética, profunda ao criar os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele tem uma força incrível na construção da narrativa dos seus contos, das suas histórias infantis, das suas lutas. Ele foi preso, se envolveu numa série de polêmica. A gente não vai falar muito aqui do homem dele, a gente está na obra. E esse conto chama-se A Policitemia de Dona Lindoca. Ele é um conto adulto, um dos contos adultos do Monteiro Lobato, e eu escolhi esse conto porque ele traz um elemento muito forte do mundo imaginário e o mundo real, do mundo da projeção e do mundo que de fato acontece, do que eu gostaria que fossem as pessoas e as relações e do que de fato são as pessoas e as relações. A diferença que há, né, nessa criação, nessa utopia que há na minha cabeça e na realidade dos meus cotidianos. O que é esse conto? Né? É a história de Dona Lindoca, uma mulher, com o seu marido Fernando. Como todo casal, um dia eles se conheceram, se apaixonaram, eles imaginavam que poderiam ter uma vida toda romântica, mas algumas coisas foram acontecendo e essa relação, que deveria ser tão linda, ela acabou caindo no mesmismo. Não que ele fosse um homem mau, não que ela fosse uma mulher profundamente infeliz, mas algumas coisas fizeram brotar alguma desconfiança em Dona Lindoca e isso foi afastando os dois. Eu escolhi alguns trechos aqui do conto para a gente comentar, né? Então começa a Policitemia de Dona Lindoca. Quem não leu, tem na internet, é só colocar o nome, aparece o conto, né? Mas o conto começa assim: Dona Lindoca não era feliz. É a primeira constatação dessa personagem. Dona Lindoca não era feliz. Quarentona, bem puxada, apesar dos 37 anos em que fizera fincapé, via pouco a pouco chegar a velhice com seu empaste de feições, rugas e macacoas. É interessante que até o conceito, né, de idade foi mudando muito. Nessa época aqui, 37, 40 anos, né, já era uma pessoa mais velha. Hoje, aos 60, 70, a pessoa é um brotinho, né? Aí diz o seguinte: Dona Lindoca, e como também nascera casta e amorosa, não ia com desamor e desrespeito do mundo. O marido jamais lhe retribuíra o amor com os mimos entresonhados em noiva. Olha que linguagem bonita. Os mimos entresonhados de noiva, eles se perderam. Porque se perde numa relação em que, de repente, o romantismo vai embora. Em que tudo aquilo que você imaginava que fosse eterno começa a ser efêmero. Estava a boa senhora a escovar-lhe o paletó quando sentiu vago aroma suspeito. Foi logo aos bolsos
e apanhou o corpo do delito num lencinho perfumado. Fernando, você deu agora para usar perfume? Indagou a santa esposa, aspirando o lenço comprometedor. O marido, pegado de surpresa, armou a cara mais alvar de toda a sua coleção de caras circunstanciais e murmurou o primeiro rebate sugerido pelo instinto da defesa. Você está sonhando, mulher? Pilhéria de mau gosto do Lopes, foi a resposta que ele deu. O melhor que lhe acudiu foi lançar a conta do espírito brincalhão do seu velho amigo Lopes mais aquela. Dona Lindoca, está claro, não engoliu a grosseira pílula e desde aquele dia entrou a suspirar suspiros de um novo gênero, com muita queixas amigas sobre a corrupção dos homens. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo entre eles, tá tudo bem ali. Aí, de repente, ela vai limpar o paletó dele e sente que o lenço está perfumado. Tem algum perfume ali. E ela sabe que o marido não usa perfume, então Dona Lindoca, que não é boba nem nada, quis saber o que aconteceu. E ele, usando, olha a expressão dele, uma das caras circunstanciais, a coleção de caras circunstanciais, a mais alvar de todas elas, disse que o problema era do Lopes. Aí aconteceu que Dona Lindoca começou a pensar em tudo isso. Nesse marido que, de repente, está com problema. Um dia, porém, começou a dispersão. Casaram-se as filhas e os filhos, foram deixando o borralho um por um, como um passarinho que já sabe fazer uso das asas. A alegria dela, que era aquele marido romântico, não é mais. A alegria dela, que era poder ver os filhos crescendo juntos, não é mais. Já voaram. Que alegria vai ter a Dona Lindoca, então? Ela começou a queixar da frieza do marido. Olha um dos diálogos aqui. E queixava-se dos seus eternos negócios fora de casa, da sua indiferença, do seu desamor. Certa vez perguntou-lhe ao jantar: Fernando, que dia é hoje? 13, filha. 13 só? Está claro que 13 só. Impossível que fosse 13 mais alguma coisa. É da aritmética. Dona Lindoca arrancou um suspiro dos mais sucados. Essa aritmética antigamente era bem mais amável. Pela aritmética antiga, hoje não seria 13, e sim 13 de julho. O doutor Fernando bateu na testa. É verdade, filha. Não sei como me escapou que é hoje dia dos teus anos. Ah, essa cabeça. Essa cabeça não falha quando as coisas a interessam. É que para você eu já passei. Mas console-se, meu caro. Não ando sentindo bem. E breve deixarei você livre no mundo. Aqui começa a trama fascinante do conto. Então a Dona Lindoca, que já está desconfiada do Fernando, do marido dela, que já está desconfiada por causa, né, desse perfume que ela viu ali, agora piora. O marido não lembra nem do aniversário dela. E aí ela dá essa resposta, né? O que vai acontecer é que eu já estou morrendo, eu já estou de partida, então você fique tranquilo. Aí o marido quer saber por que ela não vai ao médico. Já pensei nisso, mas qual médico? Ao Lanson, filha, que ideia, pois não é o médico de casa? Deus me livre! Depois que matou a mulher do Esteves, isso quer você. Não matou o tal, Lindoca. É maldade inventada por aquela canina da Marocas. Ela é que diz isso. Ela e todos, os corrente. Além do mais, depois daquele caso da corista do Trianon, o doutor Fernando espirrou uma gargalhada. Não diga mais nada, exclamou. Adivinho tudo, a eterna mania do nem no seu, nem no das outras. Em matéria de moralidade sexual não cedia milímetro. Como fosse de natural casta, exigia castidade de todo mundo, a Dona Lindoca. Daí o desmerecerem ante seus olhos todos os maridos que, na voz das comadres, andavam de amores fora do ninho conjugal. Bem, Dona Lindoca não quer um médico que tenha fama de ter saído com qualquer mulher. Porque ela é uma mulher pudica, ela é uma mulher casta, ela é uma mulher que não tolera a corrupção dos homens. Cínicos, gritou ela, são todos os mesmos, eu não vou a esse médico. Eu vou ao doutor Lorena, que é um homem limpo, decente, puro. Vai, filha, diz o marido, vai onde você quiser.
A pureza desse médico, que eu cá chamo hipocrisia requintada, com certeza lhe há de ajudar muito a terapêutica. Então, para quem entrou atrasado, Dona Lindoca, com a relação com o marido dela, não estava muito boa, aquele romantismo já foi embora, os filhos já cresceram, ela estava desconfiada dele porque ela pegou lá um cheiro diferente, né, no paletó dele, um homem que não usa perfume, deveria ser cheiro de alguma mulher, né, que ele tenha se engraçado. Aí ela resolveu ir ao consultório do médico puritano e voltou radiante. Por que ela voltou radiante? Diz ela, tem uma policitemia. Garante ele que não é grave, mas requer um tratamento sério e longo. Policitemia? Repetiu o marido, com vincos na testa, sinal de que entendia suas pitadas de medicina. E ela dizendo do médico, é um médico decente, sabe? Fino, amável, muito religioso. Religioso sim, não perde a missa das 11 na Candelária. Diz as coisas de um modo que até lisonjeia a gente. Ela está encantada com essa doença que o médico diz que ela tem, policitemia. Aí vai o conto, dizendo quem tem também, tem pessoas muito importantes que têm a policitemia. E o médico diz para ela o seguinte, né, olha, leva para o seu marido, né, que ele venha conversar comigo. E o marido vai, então, falar com o médico. E o que diz o doutor Lorena para o doutor Fernando, né, o médico para o marido? Olha, o que ela precisa, muito sossego, nada de contrariedades, mimos, principalmente mimos. Indo tudo a contento, num ano poderá estar boa. Do contrário, teremos mais um viúvo em pouco tempo. A possibilidade da morte da esposa, quando assim se antolha pela primeira vez ao marido de coração sensível, abala profundamente. O doutor Fernando deixou o consultório e, rodando para casa, ia recordar o tempo róseo do namoro, o noivado, o casamento, o enlevo dos primeiros filhos. Ele resolveu voltar a ser romântico, porque a dona Lindoca está com policitemia. Vai morrer a qualquer momento. Precisa de muito mimo. Então toda aquela frieza dele acaba indo embora. Ele agora quer ser um homem quente. Pobre Lindoca, tão boa de coração, se azudou um bocado, a culpa foi só minha, o tal perfume. Olha a frase dele aqui, se ela pudesse compreender a absoluta insignificância do frasco de onde emanou aquele perfume, é uma desculpa para ele mesmo, que aquele perfume nada significou. É uma desculpa. Que a mulher importante da vida dele é a dona Lindoca, que agora está doente. E aí ele começa a fazer um monte de carinho na mulher dele, ela começa a estranhar com toda aquela quantidade de carinho. Perdoe-me, Lindoca, compreendo a situação, confesso que não fui contigo o esposo entresonhado, mas tudo mudará. Você está doente, isso vai fazer que tudo renasça. Até o velho amor dos 20 anos, que não morreu nunca, apenas encasulou-se. Não imagina como eu sinto cheiro de ternura com a minha mulherzinha. Estou todo lua de mel por dentro. Mulherzinha, diz ela. Nossa, agora ele fala até em diminutivos. Voltou a ficar completamente apaixonado. E toda a vida da dona Lindoca mudou. Os filhos começam a visitar a mãe, as comadres, tudo vai mudar na vida da dona Lindoca. É só mimo, é só carinho, as cozinhas. E aí vai o conto, quando diz que a rainha Margarida e a grande duquesa Estefânia também tem essa tal de policitemia. Então era uma coisa muito, cara, muito chique, muito elegante, né? O médico vinha ver e aí dizia, continue tratando bem, né? Até que chega um dia que acontece uma coisa muito triste. O tal do médico, ele foge com uma mulher para Buenos Aires. O tal do médico puritano, todo correto, o doutor Lorena, foge com uma mulher. Quando a dona Lindoca recebe a notícia, ela diz assim, impossível, há de ser calúnia. Vai ver como ele logo aparece por aqui, tudo se desmente. E aí o marido fica feliz com essa história. Porque, então quer dizer que o puritano fugiu com uma mulher? E depois se dá o fato e a dona Lindoca fica arrasada, porque ela confiava profundamente naquele médico. E aí vão atrás de um outro médico, até que ela não queria nenhum, porque todos os médicos ela ouvia dizer que tinha alguma corrupção com alguma mulher.
E ela só quer um homem casto, um homem puro, um médico, né, que a trate com respeito, que não destrua a instituição do lar e assim por diante. Depois de cumprido todo o debate entre eles, foram chamar o Manuel Brandão, professor da escola e já em adiantado grau de senilidade. Não constava que ele fosse amante de ninguém, então podia. Veio o doutor, examinou cuidadosamente a doença e, ao cabo, concluiu com absoluta segurança: Vossa Excelência não tem nada, disse ele, absolutamente nada. Dona Lindoca pulou, muito lépida da sua preguiçosa. Então sarei de uma vez, doutor. Sarou, se é que teve doente. Não consigo ver sinal nenhum em seu organismo de doença presente ou passada. Quem foi o médico? Doutor Lorena. É o quarto caso de doença imaginária que o meu colega Lorena, aqui entre nós, um refinadíssimo patife, leva a explorar durante meses. Felizmente raspou-se para Buenos Aires, ou desinfetou o Rio, como dizem os capadócios. Aí o que acontece? Dona Lindoca não está com a tal da policitemia. O que acontece com todo mundo? A tia Gertrudes voltou para sua casa no interior, os filhos foram se tornando mais parcos nas visitas e os demais parentes idem. O doutor Fernando retomou a vida de negócios e nunca mais teve tempo de ler crimes para a desconsolada esposa sobre cujos ombros recaiu a velha trabalheira de zelar pela casa. Em suma, a infelicidade de Dona Lindoca voltou com armas e bagagens, fazendo-a suspirar suspiros ainda mais profundo que os de outrora, suspiro de saudade. Saudade da policitemia. A Dona Lindoca tem saudade da policitemia. Por que eu escolhi esse conto aqui? Para a gente entremear, né, os nossos livros filosóficos. Essa história narrada dessa maneira por Monteiro Lobato. Para a gente fazer algumas reflexões. Primeiro, às vezes a gente só valoriza quem a gente perde, ou quem a gente está na iminência de perder. Quando a gente estudou Platão, quando nós falamos sobre paixão, né? Platão dizia que nós nos apaixonamos por aquilo que nós não temos. A gente sempre está em busca de alguma coisa. O meu desejo vai se enlouquecendo de tal maneira que eu estou sempre em busca daquilo que eu não tenho. Porque aquilo que eu tenho, eu já tenho. Aí eu quero uma outra coisa. E a paixão, em Platão, a paixão é Eros. Eros é um deus brincalhão, é um deus que dá uma flechada e aquela flecha entra dentro da gente e machuca, de certa forma, o coração da gente, que a gente não consegue pensar em outra coisa a não ser na paixão. Só que Eros, ele é filho de Poros e de Pênia. Poros é o deus do engenho, da força. Então a paixão faz com que você tenha frio na barriga, com que você sonhe, com que você pense, com que você se arrume, com que você imagine o momento que você vai encontrar. Assim, você fica mais bonito, mais bonita, mais vigoroso, mais vigorosa. O mundo todo cabe naquele sentimento que você está tendo naquele momento. Isso é paixão. É algo enlouquecedor, porque é poros, porque é engenho, porque é força. Porque é algo que bate dentro de você, porque você se sente vivo. Mas Eros também tem Pênia, que é uma mãe mendicante. Ao mesmo tempo que eu tenho todos esses elementos lindos que me transformam interna e externamente, uma paixão faz isso. Mas eu corro muitos riscos de não ser correspondido, das minhas projeções não darem nada, dos meus sonhos ficarem rarefeitos, porque eu estou sempre em busca de algo ou de alguém que possa amenizar o sentimento que eu estou tendo naquele momento. E por isso a paixão é tão complicada, porque eu não consigo valorizar aquilo que eu tenho. E quantas histórias, minha gente, de amor que se encerraram, de paixão que se encerraram, né? Tem gente que não gosta de falar de amor que se encerra, porque amor é para sempre. Não sei, é uma questão semântica. Pode ser que o amor seja mais profundo mesmo do que a paixão você quer para você, o amor você se lança para o outro, você compreende o outro, você cuida do outro, né? Tem uma profundidade maior. A paixão, você, com os almos, você está apaixonado por uma coisa, mas acaba. O amor, ele é mais respeitoso, ele é mais cuidadoso, ele é mais profundo. De qualquer maneira, às vezes a gente tem tudo e não consegue perceber as coisas que a gente tem.
Pequenos elementos do nosso cotidiano de relações estragam algo que poderia ser profundo. E aí a gente desiste do amor, sem precisar ter desistido. Aí a mesa ainda estava posta, você podia celebrar a presença do outro na sua vida, você podia cuidar de alguém que de alguma maneira é tão importante para você, e às vezes você ama mais aquela pessoa do que você imagina. Mas como ela está à mão, aquela mulher estava ali, Dona Lindoca. E aí ele foi viver uma aventura ali, mas não tinha a menor importância o que diz o conto se ela soubesse que isso não significou nada. Ele não assume que teve aventura, de jeito nenhum. Mas teve, não significou. E ele adorava ficar lendo histórias de crimes para que ela deitasse no ombro dele enquanto ela estava com a tal policitemia, com a tal doença dela. E aí um dia a policitemia vai embora e todo mundo que cuidava dela, de repente, não, ela tá boa, não preciso cuidar dela. Não é instigante como às vezes a gente não para refletir sobre a complexidade das histórias de amor que a gente tem. Como a gente valoriza quem não nos valoriza. Como eu estou em busca de um outro e não de uma história que de alguma maneira me realiza naquele momento. Mas eu não consigo perceber isso. Olha, eu peguei um compositor muito interessante para ajudar a gente a refletir sobre esse tema aqui dessa policitemia. Aqui não foi ela que inventou a doença, né? Um médico que inventava doenças, mas às vezes a gente inventa histórias para prender quem a gente ama. Às vezes nós temos fatos que não são tão verdadeiros na nossa narrativa por uma carência imensa que a gente tem. Eu sou tão carente que eu minto para mim mesmo. Eu minto uma história, né, dentro de mim mesmo para que eu possa acalmar um pouco a minha carência, amainar os meus afetos, né? Olha que bonita essa música do Moacir Franco. Sonhos de um palhaço. Vejam só, que história boba eu tenho para contar. Quem é que vai querer me acreditar? Eu sou palhaço sem querer. Vejam só, que coisa incrível meu coração, todo pintado, e nesta solidão espero a hora de sonhar. O mundo sempre foi um circo sem igual, onde todos representam bem ou mal, onde a farsa de um palhaço é natural. No palco da ilusão pintei meu coração, entreguei amor, e sonho sem saber que o palhaço pinta o rosto para viver. Vejam só, e há quem diga que o palhaço é, no grande circo, apenas o ladrão do coração de uma mulher. A beleza poética disso, quanta ilusão mora dentro da gente. Quantas vezes a gente se pinta, a gente usa uma maquiagem, a gente usa uma máscara, a gente usa uma persona para que outra pessoa goste da gente. E é tudo uma ilusão. Porque ou você é quem você é e alguém que olhando você do jeito que você é, sinta uma cumplicidade, uma ponte que vai nascendo de sentimentos que te elevam. Ou será que vale a pena usar uma máscara para agradar alguém? Ser quem eu não sou? Não que eu não possa mudar, eu não possa melhorar quando eu amo alguém. Eu acho que uma das coisas bonitas de uma história de amor é quando você percebe que os dois estão melhorando, os dois estão evoluindo, os dois estão se elevando. Porque há um amor ali, eu quero surpreender a pessoa que eu amo e eu me permito ser surpreendido por quem eu amo. E aí eu tento limpar as sujeiras que às vezes incomodam o amor que chega em mim. Um novo amor dá medo? Muito medo. Claro que dá medo. Um amor dá medo, porque de repente quem nem existia na sua vida começa a ocupar o palco da sua vida, começa a ocupar um lugar central. Mas você faz o quê? Vive sem amor? Agora, quando esse amor chega, é preciso que esse amor saiba quem você é. Um palhaço que pinta o rosto para viver, ele não está dizendo palhaço no sentido depreciativo do palhaço, do circo da ilusão, é uma metáfora aqui, né? A gente tenta criar o que a gente não é, isso é muito diferente da gente tentar melhorar. É como se você olhasse para uma relação que acabou e pensasse, né? Por que eu quebrei algo que era tão bonito?
eu sempre tenho uma parcela de responsabilidade, não é só o outro que tem essa parcela. O que eu posso fazer dentro de mim mesmo para lapidar essa dor que eu tive, esse comportamento, né, errático, incorreto com o outro, para que nessa outra história eu entre mais leve, mas que eu entre sem sapatos, sem sandálias, sem tamancos, que eu vá descalço viver uma outra história, sendo quem eu sou. Porque às vezes histórias acabam. E aí vem uma outra música dele mesmo, Eu Nunca Mais Vou Te Esquecer. Depois ouçam essas músicas. Moacir Franco tem coisas muito poéticas. Se eu tivesse o coração que dei, tivesse ainda a ilusão, nem sei, coragem para recomeçar no amor, bobagem, pois amor assim só um. Agora, é vida sem razão, porque tentando orar eu só rezei você. A sua ausência mais e mais me invade, pediu amor e devolveu saudade. Que bonito isso. Tentando orar eu só rezei você. É engraçado que quando a gente está apaixonado, né, você fala assim, não, mas eu peço que Deus conduza a minha vida, vou colocar, mas eu que quero, eu rezando só rezei você. Tentando orar, a sua ausência mais e mais me invade, pediu amor e devolveu saudade, né? Aí vem o refrão, uma música pequena, e ele fala várias vezes, eu nunca mais vou te esquecer, meu amor, eu nunca mais vou te esquecer. Essa é uma pergunta interessante que se faz na filosofia, inclusive. Será que existe amor único? Será que no mesmo mito lá, no mesmo livro, o Banquete de Platão, um dos mitos, uma das histórias narradas, né, é que Zeus estava muito irritado com a arrogância dos homens e cortou os homens ao meio. E uma parte vagou para um lado, outra parte vagou para o outro lado. O homem era completo. E aí, de repente, tudo que era 4 virou 2, tudo que era 2 virou 1. Então, os 2 aqui ficaram 1, os 4 olhos ficaram 2, os 4 braços ficaram 2, né? E assim por diante. Então, um lado busca o outro lado. É a teoria de um amor romântico, de um amor único para uma vida inteira. Não sei. No mesmo mito platônico, na mesma história platônica, o discurso de Sócrates não acredita muito nisso. Na verdade, na visão socrática, platônica, o amor é uma lembrança que mora dentro de mim. E o primeiro e mais profundo amor que eu tenho que sentir é o amor por mim mesmo. A dona Lindoca, o grande amor que ela tinha que ter na vida dela, o maior amor era por ela. Não o amor egóico, o amor narcísico, mas o amor numa construção intelectiva, racional, mesmo que sentimental, de quem eu sou. Lembra quando a gente falou sobre o tema de que nós somos únicos, né? O tema da singularidade, que é um dos temas mais bonitos que eu acho da filosofia, né? São bilhões de pessoas no mundo e não há duas pessoas iguais. Nós somos únicos, somos irrepetíveis, não há dois iguais. Se não há duas Dona Lindoca, se eu não conseguir reconhecer o meu valor, se eu não conseguir perceber a beleza que mora em mim, não é outra pessoa que vai fazer isso. Ah, então eu não posso ter uma história de amor e querer encantar uma outra pessoa? Pode, mas primeiro começa a gostar do jeito que você é, a encontrar um espaço bonito para o jeito que você é. Eu falo muito para os meus alunos quando a gente trabalha oratória, retórica, né? Muito legal trabalhar isso. E eu digo assim, encontra um jeito gostoso de utilizar a sua fala, encontra prazer naquilo que você está fazendo. A sua oralidade ela vai ganhar um outro tom se você conseguir construir um conforto para aquilo que você faz. Eu tenho que sentir um conforto do jeito que eu sou, da maneira que eu sou. Queria ser mais alto? Queria ser mais baixo? Queria ser mais gordo? Queria ser mais magro? Claro que todo mundo pode melhorar tudo, sem exageros, mas é quem eu sou. E é esse quem eu sou que se oferece a você. Quer? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Não quer? Dobra a esquina. Há outras pessoas por ali. Engraçado que um dia desse eu escrevi uma crônica, né, que falava disso de dobrar a esquina. Peguei a frase
E eu leio alguns dos comentários, né? Infelizmente não dá para ler todos, mas eu gosto de ficar lendo alguns, assim, para eu poder até ler um pouco a alma de vocês, assim, né, para escrever. E aí eu falei assim, nossa, mas que falta de romantismo. Quer dizer que você acha que é assim, esquece, vai, dobra a esquina? Não, não é isso. Mas é que às vezes a gente insiste em histórias que são tão destruidoras da gente mesmo, que nos fazem tão mal, mas a gente continua nessas histórias por medo do sofrimento que virá depois, medo da solidão, medo daquilo que se perdeu dentro da gente por alguma razão. Esses dias, conversando com uma amiga, né, e ela, dificuldade sempre com o namorado dela, isso e aquilo, e ela olhou para mim e falou, mas na minha idade é tão difícil achar alguém que é melhor eu ir levando. É uma resposta tão pouco filosófica, tão pouco reflexiva, é melhor eu ir levando. Ou eu encontro no outro, né, adjetivos, admiração. Eu não consigo entender uma história de amor onde não more admiração. Eu tenho que admirar a pessoa com quem eu estou. Senão não tem muito sentido. Eu estou com alguém porque é meio difícil arrumar um outro alguém. Como é que eu... Vamos ser prático, né? A pessoa ainda diz isso. Vamos ser prático. Como é que eu vou ficar sozinho? Como é que eu vou ficar sozinha? Fica um tempo sozinho, sozinha. Curta um pouco os seus pensamentos, as suas reflexões. A gente tem umas exigências com a gente mesmo, né? Como eu tenho um amigo que sempre, já falei dele algumas vezes aqui em algumas histórias, mas que troca de namorada, vai, pega. E é muito engraçado porque quando ele conhece alguma mulher, né, ele manda foto para todo mundo, as fotos pra gente ver. Você acha que ela é bonita? Você acha que não sei o que? Você acha que é isso? Aí eu sempre respondo assim: o que que você acha? Você quer a aprovação de todo mundo? Você quer dizer o quê? Que você consegue conquistar uma mulher super bonita, né? O que é beleza? O que é beleza? Não existe uma beleza única. Não existe, né? Há uma dimensão, uma subjetividade profunda. E há algumas pessoas que você encontra na vida e de repente você olha para elas e acha que elas têm uma beleza impressionante e começa a conviver porque esteticamente ela te agradou, mas eticamente ela não te agrada. Qual é a diferença de uma coisa e outra? A estética está ligada ao belo propriamente dito, né? A ética, ao comportamento, a esse código humano, relacional. Aí você começa a ver aquela pessoa que você olhava à distância como uma beleza impressionante, que preenchia você no belo do físico. E aí você vê os dizeres, né, os fazeres, os encontros. Meu Deus, que pessoa horrorosa. Como às vezes é o contrário. Você conhece alguém, né, que esteticamente não chama a sua atenção, porque não é o padrão que você tinha imaginado, e aí você vê aquela pessoa falando, mexendo o cabelo, conversando, tratando os outros, cuidando de pessoas, amando isso. Meu Deus, que mulher linda! E antes você não tinha percebido aquela beleza porque você não conhecia. Primeiro que só há amor onde há conhecimento. O resto é entusiasmo. Você pode ficar entusiasmado por alguém, mas você só vai amar de fato alguém quando você comer um saco de sal com essa pessoa. Não é isso que os antigos diziam? Que demora para você comer um saco de sal. Tem que temperar muita coisa para isso. Eu preciso ver o que nos une, o que nos faz ponte, o que nos preenche, o que nos alimenta, o que nos rouba sorrisos, né? Como é gostoso você pensar em alguém e sorrir. Você pensar em alguém que você ama, que está distante. Nossa, dá um frio na barriga e você dá um sorriso. Porque é um enamoramento. Ao contrário de você pensar em alguém que você de repente até vive com esse alguém e fala assim, nossa, tem que voltar para casa. Ai, de novo, é briga, é confusão, é agressão, é falar mal de mim, é nunca tá bom, só reclama, só reclama, só reclama. Como é difícil conviver com mau humor, né? É difícil para o mal-humorado conviver com o seu próprio mau humor. É muito difícil. Como é difícil ter uma relação com quem não vibra pela vida, né? Com quem não gosta de viver, com quem não gosta da vida. Olha o sofrimento da Dona Lindoca. Mas vamos pegar um outro aspecto do conto. Por que o sofrimento dela? Porque ela está projetando no outro a felicidade dela. Ela projeta numa sociedade que é toda pura, toda casta. Ela projeta numa coisa que ela aprendeu.
ela projeta no marido perfeito, ela projeta em filhos perfeitos. E talvez as pessoas não tenham essa perfeição. Ou melhor, talvez não, as pessoas não têm essa perfeição. E todas as vezes que eu projetar a minha felicidade em alguém, eu vou ficar frustrado. Vai fazer mal para mim. Não vai me completar. Não vai dar o tom de quem eu posso ser. Se eu olhar para dentro de mim mesmo e se eu fizer um pacto comigo mesmo de que eu gosto de viver e que eu não vou autorizar ninguém a roubar de mim o prazer de viver. A liberdade, que é um dom tão precioso. E aí tudo bem, eu deixo de lado alguns elementos da minha liberdade, porque eu estou com alguém. Eu divido o meu guarda-roupa que era só meu. Tudo bem. Outras coisas serão acrescentadas por essa história de amor que eu estou construindo. Mas tem que valer a pena. Eu tenho que acordar feliz com quem eu amo. Eu tenho que dividir os dias com quem eu amo. Vale muito a pena pensar nisso. Tudo bem, gente? Deixa eu só falar do livro para a semana que vem. Quem está acompanhando o curso todo e está lendo os livros, ótimo. Quem não tem tempo de ler, não tem condições de ler, não tem problema. A gente vai trazendo os temas daqui e vai tratando sobre eles, né? O livro nosso, que a gente vai estudar a partir de segunda-feira, vai demorar mais de uma live, é um livro que chama Da Tranquilidade da Alma. É que fica invertido aí, né? Sêneca, aqui no Face. Da Tranquilidade da Alma, Sêneca. Então, quem puder, vai lendo, vai grifando o livro. Nessa edição aqui tem 3 deles, né? A da vida retirada, da felicidade e da tranquilidade da alma. Mas a gente vai falar da tranquilidade da alma. E vamos voltar a esses temas aqui, inclusive. Deixa eu mandar um beijo para vocês aqui antes de terminar. Vou começar com o Face. Se puderem, mande o nome das cidades. Para a gente mandar um beijo aqui. A Maria José Delbel, como é bom amar, mas como dói quando parte para o outro lado do caminho. Saudade e amor que fica. Sueli, obrigado pelas suas palavras carinhosas. A Valnice concorda, diz que o amor próprio em primeiro lugar. A Maria Darcy, isso é muito lindo. A Vânia Tomé, como é lindo esse momento de paz, esses dias. Luciene, estar só não é solidão. A Simone de Pará de Minas. A Marivone de Taubaté. Aí Taubaté, falei de Monteiro Lobato hoje, que é de Taubaté, a Renata do Rio de Janeiro, Matilde de Santo André, Deise de Canoas, Rio Grande do Sul, Paula de Fernanda, Frei Paulo, Sergipe, Ivone, Selma, saudade das aulas diárias, Maricá, Rio de Janeiro, Natal, Marcelene de Manaus, que delícia, nossa, gostando de Manaus, Vivian de Uberaba, deixa eu voltar para o Face aqui, Urgelina Rezende, adorei a aula de hoje, Sueli Donato, obrigado, Marta Sueli de Campinas, Isabel Gonçalves de Guarulhos, Patrícia Barcelos. Hoje acho que o Face estava bom, né? Ele começou meio tumultuado, Peruíbe, Sete Lagos. Nossa, que legal, gente, que bom. Então é isso. Muito bom. Maceió, obrigado. Um beijo para Maria Helena, São Bernardo do Campo, Célia de Santo André. Valeu, muito bom, muito obrigado. Então semana que vem a gente volta aqui para falar sobre Sêneca. Se conseguirem, leiam. E quem não leu o conto do Monteiro Lobato, leiam, que é de uma profundidade, uma linguagem linda. Obrigado, gente. Até segunda.